Olá, nessa série de vídeos nós estudamos sobre a sexualidade, sobre a homossexualidade, sobre as parafilias. Ainda vemos a importância de uma das obras mais emblemáticas e também talvez uma das obras mais interessantes de Freud, que é os Três Ensaios das Teorias da Sexualidade, né? E aí, exatamente nessa obra, Freud comenta que o prazer de ver, a escopofilia, transforma-se em perversão quando se restringe exclusivamente à genitália, né? E quando se liga à superação do asco. Por exemplo, o voyeurismo, né? O espectador das funções excretórias, ou quando suplanta o alvo sexual normal em vez de ser preparatório a ele. Então, ele acaba trazendo algumas alusões nesse sentido que mostra em que momento nós poderíamos considerar esses atos como perversões. Então, as parafilias são definidas como esses transtornos sexuais caracterizados por fantasias sexuais especializadas e intensas necessidades e práticas que, em geral, são de natureza repetitiva e angustiam a pessoa. É claro que existem não só livros, mas filmes. Um deles é Os 50 Tons de Cinza. Uma forma também de aproximar um pouco dessa realidade, de entender um pouco esse espaço do sadomasoquismo em busca da obtenção do prazer sexual. A questão da orientação sexual, em especial a homossexualidade abordada anteriormente, né, foi considerada como uma parafilia, como eu comentei. Hoje não se admite chamar os homossexuais de parafílicos, tendo o diagnóstico da homossexualidade sido retirado da classificação internacional de doenças desde a década de 70, então é muito importante deixar isso muito claro. Freud também, aí, nos Três Ensaios da Sexualidade, ele define o masoquismo como aquilo que abrange todas as atitudes passivas perante a vida sexual e o objeto sexual, a mais extrema das quais parece ser o condicionamento da satisfação ao padecimento, como nós chamamos de dor física ou anímica advinda do objeto sexual. É frequente, né, poder se reconhecer que o masoquismo não é outra coisa senão uma continuação do sadismo que se volta contra a própria pessoa. Nesse sentido, Freud faz do parsadismo e masoquismo a expressão mais eloquente da erotização da pulsão de morte, ou seja, a fusão de duas pulsões. A erotização da dor entra nesse sentido, nessa fusão, e muito provavelmente o perverso, atento a um prazer determinado, pode confundir o desejo com a dor. Como o próprio Freud acabou sublinhando para a gente, não era absolutamente rigorosa, né? Tomou grande extensão em psicanálise, que levaria erradamente a tomar, né, o termo sadismo como sinônimo de agressividade. Não quer dizer que seja só isso. Este uso do termo é particularmente nítido nos escritos, por exemplo, de Melanie Klein, quando ela fala aí dos instintos sádicos do bebê, né, em relação à mãe. Então também a gente vê uma retomada, uma reapropriação do termo num outro contexto, em que fala um pouco desses instintos de agressividade em relação ao objeto amado. Então, o sadismo e o masoquismo, ao que tudo indica, eles estão intimamente associados, não apenas por sua complementariedade, porque um inflige, o outro é infligido, né? Como também pela presença de fantasias sádicas em 30% dos masoquistas. Então, sadismo refere-se, de fato, às fantasias, impulsos ou comportamentos sexuais que envolvem atos reais, ou seja, eles não são simulados, né? Nos quais o sofrimento psicológico ou físico do outro é sexualmente excitante. Já o masoquismo já se caracteriza por fantasias, impulsos ou comportamentos sexuais envolvendo atos reais, não simulados, de ser humilhado, espancado, atado e de outras formas submetido ao sofrimento físico ou psicológico, o que é sexualmente também excitante para o indivíduo. Por isso que Freud faz essa aproximação, essa alusão entre as pulsões, como a pulsão de vida e de morte, já que ele entende que nenhum existe a busca da obtenção do prazer e no outro de aniquilação. E é por isso que ele faz essa aproximação entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. E para finalizar essa série de vídeos, existem muitos escritos de Freud sobre a sexualidade. Esses escritos são extensos, existem muitas contribuições a esse respeito, muita coisa que nós podemos de fato aprender em torno desse assunto. Era importante pincelar alguns deles, principalmente aqueles que são considerados
muito mais polêmicos, já que nós não estamos ali em busca de identificar a origem ou a orientação sexual dessas pessoas, mas a escolha do objeto, né, através da investigação. Nós não estamos dizendo que esse comportamento é anormal, nem que esse comportamento é um comportamento neurótico, muito pelo contrário, como nós vimos ao longo desses últimos vídeos, esse estudo distancia claramente, a própria psicanálise distancia claramente a homossexualidade das parafilias, deixa claro as parafilias e em que momento elas passam a ter esse caráter de perversão, essa alusão ao fato de que todos nós, seres humanos, somos perversos por natureza, e tudo isso com bastante conhecimento, com bastante contribuição ao nosso campo de saber e à prática da clínica psicanalítica. É isso.